Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é, ela foi ao banheiro com um homem. Isso eu acho que todo mundo tem que lembrar. As câmeras pegam que quem entra primeiro no banheiro é ela. Fala, torcedor! E o Daniel Alves, hein? Finalmente chegou ao fim um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos. O julgamento do jogador brasileiro Daniel Alves, que se encontra detido na Espanha há mais de um ano, acusado de estupro sexual. Mas ao que tudo indica, segundo informações divulgadas por jornalistas, a vítima que acusa Daniel Alves pode ter mentido. E isso pode mudar totalmente a situação de Daniel Alves, que aguarda o veredito final. Segundo o jogador relatou durante sua audiência, ele não lembra de nada que aconteceu. Diz que estava embriagado e chorou bastante e diz que está arruinado financeiramente. Pilhado e Vampeta deram as suas opiniões. Pilhado e Vampeta deram as suas opiniões. As últimas informações detalhadas e atualizadas você confere nesse vídeo, o vídeo na tela para você. Julgamento do Daniel Alves chega ao fim. Acusado de ter estuprado uma mulher na boate Sutton, em Barcelona. Na sessão, Daniel Alves chorou e negou agressão sexual. Disse ainda que a relação com a denunciante foi consensual. De acordo com a imprensa espanhola, ainda não há prazo para a definição da sentença, mas ela deve sair em até 10 dias. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante pediu 12 anos. 28 testemunhas indicadas pela defesa e pela acusação foram convocadas pela Justiça Espanhola para os depoimentos. A mulher que acusa Daniel Alves prestou depoimento por cerca de 1 hora. Estava acompanhada de psicólogos e falou aos juízes na mesma sala em que o jogador estava, mas os dois não tiveram contato visual. A imprensa espanhola, com base em fontes judiciais, informou que a denunciante manteve sua versão original, a de que foi estuprada pelo ex-jogador. Uma amiga dela também foi ouvida na segunda-feira. Disse que Daniel Alves teve um comportamento agressivo e ejaculou dentro da denunciante. Também prestaram depoimento, no primeiro dia, uma amiga e uma prima da denunciante. Elas falaram na condição de testemunhas. As duas mulheres acusaram Daniel Alves de as apalpar na mesma noite em que a amiga delas denunciou o estupro. O jogador chorou e afirmou que bebeu excessivamente na madrugada de 31 de dezembro de 2022. De acordo com o relato do jornal Marca, o brasileiro chorou bastante, a ponto de ter dificuldade para completar as frases. Daniel Alves afirmou ainda que não é um homem violento e que não forçou a denunciante a acompanhá-lo ao banheiro. Disse que mentiu na primeira versão, quando afirmou que não teve contato nenhum com a espanhola. A decisão seria para evitar que sua esposa soubesse. Ele era casado naquele momento. No depoimento, Daniel Alves afirmou que chegou às 2h30 da madrugada na boate e que havia mudado o camarote que ele deveria ocupar. O jogador declarou que dançou por um tempo com 2 mulheres e que depois convidou outras 3, entre elas a denunciante. Daniel disse que só soube pela imprensa que era acusado de estupro e que está praticamente arruinado, porque suas contas bancárias foram bloqueadas e ele perdeu contratos no Brasil. Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando, os dois, e nada mais. Sim, estou dizendo o mesmo que das outras vezes. Soube pela imprensa que estavam me acusando. Estava praticamente arruinado, porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas. Disse o jogador no momento em que se emocionou e chorou no tribunal. Daniel Alves comentou que ao longo daquele dia e noite tomou uma quantidade grande de bebida alcoólica no restaurante e no bar que ele e os amigos se reuniram antes de irem para a boate. Ele disse ter tomado em torno de 2 garrafas de vinho, 1 copo de uísque e rodadas de gin tônica. A informação do consumo de álcool é importante para a estratégia da defesa do jogador. Alegando embriaguez, a advogada Inês Guardiola sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez.
O Daniel tendo a versão dele, a denunciante a versão dela. E eu acho que é complicado para qualquer um dar opinião, né, sobre um fato que não está julgado, sobre um fato baseado em denúncias. Eu sei que eu posso ser atacado, mas eu não concordo em fato, em condenação de acordo com denúncia. Eu prefiro acreditar numa justiça com provas. E do que tiver provas, eu acho que o Daniel Alves tem que ser punido ou não, tem que ser julgado ou não. Mas eu acho muito delicado a gente estar num momento onde você tem uma denúncia contra a outra e o juiz vai acreditar numa denúncia e não vai acreditar na outra. É muito delicada essa situação. Então, há pedidos aí muito amplos. E se ele escapar disso, ele já está preso há 1 ano. Então, qualquer pena que for, vai deduzir 1 ano. Né? Se ele escapar disso, será, sim, algo muito difícil na justiça, porque todos os indícios apontam de lá, estamos longe, todos nós aqui, para a condenação. Eu acho que tem 2 versões, tá? Eu sei que muita gente me xinga, passador de pano. Não. Gente, tô cagando, inclusive. O dia que eu não tiver opinião, eu saio daqui. Eu saio. Não preciso, saio. Eu tenho minha opinião. Tem 2 versões e o negócio é o seguinte, eu só faço questão de deixar uma coisa clara. Ele pode ter errado? Pode, se errou e tiver provas. Ah, mas tem sêmen. Pelo amor de Deus. Quem pratica uma relação tem sêmen. Essa é uma coisa que eu vou falar para quem questiona. Para mim isso não é prova. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é, ela foi ao banheiro com um homem. Isso eu acho que todo mundo tem que lembrar. Ela foi ao banheiro com um homem, de forma consensual. Ela não foi arrastada pro banheiro. Isso é uma opinião que eu tenho. Se ela foi ou não estuprada, tudo bom, hein? Vai, a justiça aí vai definir. Agora, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que ela foi pro banheiro. Ah, se fosse sua prima, eu ia falar pra ela pra não ir no banheiro com um homem. E se ele estuprasse ela, eu ia pra justiça. Sim. Agora, eu quero provas de que houve o estupro pra ver uma punição pro Daniel Alves exemplar. É só isso, e essa é uma posição que eu tenho, e eu vou ter opinião sempre. Se eu sei se ele estuprou ou não, não sei. Aí vai caber a justiça. Agora, ficar com base em denúncias, só em denúncias, eu quero provas. Então, se tiver prova e mostrarem as provas, tudo bem. O Mendy foi acusado por 7 de abuso sexual, o jogador. Acabaram com a carreira dele. Depois foi pra justiça, todo mundo acusou, todo mundo julgou, todo mundo atacou. Foi pra justiça, ele provou a inocência dele. O que adianta? Ele perdeu o emprego no Manchester City, ele perdeu a vaga na seleção francesa. Neymar sofreu com denúncia da Nájila. Provou por um vídeo dela que não tinha, mas já estava sendo julgado. É por isso que eu sempre vou ter cuidado e não tenho medo do ataque de quem me ataca por ter cuidado ao julgar nessas situações. Porque eu sei sim que tem gente que erra feio e tem que ser punido. Mas eu sei também que tem muita gente aproveitadora que se aproveita disso, como aconteceu no caso do Mendy, como aconteceu no caso do Neymar, e graças a Deus eu tenho coragem para falar isso. Porque se eu não tivesse, eu não ia me sentir preparado para estar aqui e falar o que eu penso. Tem muita gente, eu não estou falando que ela é, mas tem. E vários casos já tiveram tanto julgamento assim, antes da hora, e acabaram com a imagem das pessoas por denúncias falsas. Tá chegando a notícia aqui agora, né? Nosso programa tem uma audiência incrível, né? Que nesse julgamento que teve agora, pessoal, as câmeras pegam que quem entra primeiro no banheiro é ela. E ele entra depois. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor do Fute Recorte. Você acredita na inocência de Daniel Alves? Que a moça foi de livre e espontânea vontade até o banheiro se encontrar com Daniel Alves? Ou ele pode ter mentido? Deixa aqui a sua mensagem, deixa a sua opinião. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!